Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetra o âmago das almas, e não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras. Somente a ele, competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilharam. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental com a abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Desde a chegada dos capelinos no nosso planeta até o momento em que o Cristo viria caminhar entre nós, muito havia progredido toda a humanidade, principalmente em questões de conhecimento, em tecnologia, em todo o progresso que foi atingido desde que os capelinos começaram a caminhar conosco. Porém, moralmente, era preciso a vinda do Cristo. E ele nos trouxe todo aquele ensinamento profundo do aspecto moral que tinha que ser desenvolvido pela humanidade a partir de então. Porém, respeitando-se a liberdade de escolha de cada indivíduo, seja encarnado ou desencarnado, a espiritualidade deixava que o tempo possibilitasse este crescimento moral. Porém, meus amigos, apesar de todo o esforço do Cristo e de toda a sua equipe, a humanidade como um todo recusou os ensinamentos do Divino Mestre. Porém, haviam consequências, porque não se podia mais alegar falta de conhecimento. O Cristo foi muito claro nos seus ensinamentos. E assim, todo aquele que utilizou do livre-arbítrio para tomar rumo diferente do que aqueles ensinados pelo Cristo, assumiam para si as consequências
dessas opções. E aí, o sentimento de culpa, cada vez que deixávamos a matéria e retornávamos ao plano espiritual, automaticamente acionava o gatilho do resgate. E o resgate era doloroso, porque nós havíamos recusado a opção do amor e vínhamos optando sempre pelo caminho do orgulho, do egoísmo, e fomos repetindo estes equívocos através de milênios. E Emmanuel ainda nos questiona: será que depois de mais de 2000 anos nós já estamos aptos para fazer a escolha correta? Cada um que dê a sua resposta, porque isso é de foro íntimo. Cada qual possui ritmo e possui esforço que é desenvolvido para aprender, para praticar, para sentir e para vivenciar o Evangelho do Cristo em seus corações. Os mártires. Além do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero. A Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Roma, à época do Cristo, não poderia aceitar os seus ensinamentos, ensinamentos de profundo amor, de amor ao próximo como se a si mesmo. Para eles isso era insanidade, motivados pelo orgulho exacerbados que possuíam como senhores do mundo. Como poderiam eles ver ao próximo iguais a eles mesmos, que tinham o poder do exército, a força, toda aquela violência? Assim, não se poderia viver sob os ensinamentos do Mestre. Eles ainda não estavam preparados. Sabendo disso, os enviados do Cristo no plano espiritual começaram a preparar aqueles espíritos valorosos que seriam os primeiros cristãos e que iriam receber a resposta violenta de Roma quando professassem a fé no Mestre de Nazaré. E assim foram que os primeiros cristãos sofreram violências atrozes. Eu assisti um filme, se vocês não assistiram, assistam,
que mostra muito bem. É o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Foi lançado não faz muitos anos, acho que em 1998, um pouquinho depois. E ali mostram cenas terríveis do que acontecia com os cristãos naqueles períodos. Eles mostram em Roma que eles pegavam os cristãos, amarravam em postes, amarravam em árvores e encharcavam eles com material inflamável e punham fogo com eles vivos, e eles queimavam ali para iluminar as ruas de Roma. Terrível. Mesmo assim, os valorosos cristãos não abdicavam da sua fé. Continuavam a seguir os ensinamentos do Mestre, a exemplo de Pedro, de Paulo, que ofereceram as suas vidas. E isso perdurou desde Nero, que começou o seu reinado no ano 54 depois de Cristo, até Diocleciano, que foi deposto em 305 depois de Cristo. Nós temos aí praticamente 250 anos de sofrimento profundo para que os cristãos dessem exemplo de fé, exemplo de tolerância para com aqueles que violentavam os seus mais puros sentimentos, e foram criando as bases sólidas com que os primeiros cristãos davam exemplo para toda a humanidade dos verdadeiros valores e do profundo efeito que os ensinamentos do Evangelho produziam nos corações verdadeiros e puros. Apologética é a disciplina teológica que se propõe a demonstrar a verdade de uma doutrina. Neste caso, os exemplos fantásticos que os primeiros cristãos davam, através do martírio, através por todos aqueles processos violentos que eles passavam, chamou atenção para muitos não hebreus, para muitos que não tinham o judaísmo como religião, principalmente na Grécia, onde ainda fervilhava aquele conhecimento, onde ainda grandes filósofos trabalhavam em prol da humanidade. Surgiram figuras notáveis, como Tertuliano, que viveu de 160 a 220 depois do Cristo, e foi o autor do primeiro livro sobre o cristianismo, que, escrito em latim, Corpus, onde ele falava do Cristo. Também surgiu a figura notável de Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois de Cristo. Ele era um erudito numa época em que os cristãos eram geralmente pessoas pouco letradas, que não tinham grande cultura. Não obstante, ele foi capaz de construir argumentos lógicos convincentes baseados nas escrituras e na filosofia. Isso a favor do cristianismo. E chamou muito a atenção porque era uma pessoa muito notável, muito conhecida. E muitos se converteram para o cristianismo depois
desse trabalho maravilhoso de Clemente de Alexandria. Ainda temos a figura notável de Orígenes, que viveu entre 185 e 253 depois de Cristo. Ele foi um grande escritor cristão, de grande erudição, que também ficou conhecido como Orígenes de Alexandria. Alexandria, no Egito, era o foco de todo o conhecimento depois de Atenas, na Grécia. Em 203, ele assumiu em Alexandria uma escola, a Escola Catequética de Alexandria, que atraiu muitos jovens pelo carisma que Orígenes possuía, por todo o seu conhecimento e principalmente pelas virtudes do seu comportamento. E assim, queridos amigos, aliados aos exemplos daqueles cristãos que perdiam as vidas e destes sábios, destes grandes filósofos, grandes estudiosos e que foram fundando a teologia cristã, os ensinamentos do Cristo foram se solidificando e foram se espalhando para fora do mundo judaico. Assim, as bases para a evolução do cristianismo estavam consolidadas. Mas na próxima semana daremos continuidade a este capítulo, levando adiante o nosso estudo, a nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço.